Agora nós vamos falar um pouco dos agentes de riscos de acidentes, né? Ou risco mecânico também. Quando nós falamos aí de riscos de acidente, o que seria a definição? Qualquer circunstância ou comportamento que provoca alteração da rotina normal de trabalho com potencial aí de causar algum tipo de acidente. Situações de risco que podem contribuir diretamente ou indiretamente para a ocorrência de um acidente. E a variável é muito maior do que o risco ergonômico. São diversos fatores que podem ocasionar um acidente de trabalho. Então, diferentemente dos riscos ambientais e ergonômicos, cujos efeitos nocivos aparecem geralmente após certo tempo, os riscos de acidentes têm a capacidade de causar dano instantâneo. Ou seja, quando eu estou exposto a um risco físico, ruído, eu vou ter perda auditiva, se eu não tiver uma proteção, mas vai demorar um tempo. A vibração, a mesma coisa. Exposição ao calor, ao frio, que são riscos físicos, também vai demorar um certo tempo para me trazer um prejuízo. Risco químico, também é a mesma coisa. O risco biológico, a mesma coisa. O risco ergonômico também. Então, devido aí a grandes prejuízos causados pelos acidentes, saber quais situações de riscos de acidentes e saber identificá-los no ambiente de trabalho é fundamental para todo profissional de segurança do trabalho. O profissional de segurança do trabalho e também o colaborador que está na linha de fogo, que está exposto ao risco, é fundamental ele saber identificar esses riscos. Então, quais são os principais agentes de risco de acidente? Arranjo físico inadequado, ou seja, aquele ambiente desorganizado, aquele ambiente que não foi planejado, que as máquinas e equipamentos ali não estão postos de forma organizada, de forma adequada, de forma sinalizada. Isso pode trazer prejuízos. Máquinas e equipamentos sem proteção, ou seja, aquela máquina que não tem uma proteção adequada, que não tem uma proteção física, que não tem uma barreira física, que não tem uma sinalização com relação a alguma parte móvel que pode trazer algum tipo de acidente. As ferramentas inadequadas ou defeituosas, ferramentas manuais, chave de fenda, chave de rosca, martelo, serrote, tudo que é manual, tudo pá, enxada, tudo que o colaborador utiliza com as mãos ali, que são manuais, que pode trazer prejuízo ali, ela está com um defeito que pode trazer prejuízo no uso durante a sua atividade. Eletricidade, o risco elétrico é fundamental a gente conhecer, porque a gente não consegue enxergar painel de máquina, computadores, projetores, tudo que tem energia elétrica, tomadas, máquinas, por exemplo, toda máquina ela vai ter a sua parte energizada. Então é importante a gente entender desses riscos e deixar para manutenção, a pessoa que tem um conhecimento técnico. A probabilidade de incêndio ou explosão, ou seja, aonde eu tenho material combustível, pode ser um material sólido, líquido, gasoso, que pode pegar fogo. Eu tenho que ter um controle, principalmente dos materiais inflamáveis, que pegam fogo com mais facilidade. O armazenamento inadequado, um risco comum, por exemplo, em almoxerifados, locais onde eu guardo materiais, onde eu empilho materiais. Animais peçonhentos, é um risco para quem trabalha, por exemplo, na área florestal, no agronegócio, tem contato com cobras, aranhas, esses animais que podem trazer situações perigosas. E outras situações aí que podem ocasionar acidentes que a gente vai falar. Então, nós temos aqui uma tabela que mostra, né, os principais riscos de acidentes, né? Por exemplo, o arranjo físico inadequado, né? A má distribuição de espaços, rota, circulação comprometida, né? Geralmente, quais são as fontes geradoras ali? Ambientes apertados, layout confuso, corredores bloqueados. O que pode ocasionar quando eu tenho um ambiente desse? Quedas, choques, colisões entre pessoas ou objetos. O que pode ocasionar o colaborador? Ferimentos, entorses, fraturas, né, dificuldade de evacuar, de sair daquele local. Quais ações recomendadas aí? Reorganização do espaço e análise também ergonômica. Importante a questão da sinalização, né, o fluxo definido para pessoas e máquinas. Um outro risco aqui de acidente, máquinas e equipamentos sem proteção, ou seja, a ausência de proteção física. Quais são as principais fontes? Prensas, serras, correias, engrenagens, motores. O que pode ocasionar? Amputação, cortes graves, esmagamentos. O que acontece com o colaborador? Pode ficar incapacitado permanentemente.
afastamento prolongado. Algumas ações recomendadas: instalação de proteção e sensor de segurança, manutenção preventiva, proteção coletiva, bloqueio e etiquetagem, capacitação, treinamento desses colaboradores. Aqui nós temos também ferramentas inadequadas ou defeituosas, né? Quando a pessoa usa uma ferramenta em mau estado ou fora da sua função adequada. Aí, exemplo que a gente deu aqui, o alicate, chave, martelo quebrado, improvisações, o que pode causar? Ferimentos, choques, lesões nos membros superiores. O que pode ocasionar ao colaborador? Risco de corte, pancada, o choque elétrico. Algumas ações recomendadas, a inspeção periódica, fazer o checklist daquela ferramenta, substituição, a padronização das ferramentas, né? Nós temos aqui as medidas, né, de prevenção, fornecimento de ferramentas adequadas e o controle de qualidade, o treinamento do colaborador no uso dessas ferramentas também. A questão da iluminação inadequada, ambientes com pouca luz ou excesso de brilho. Por exemplo, galpão escuro, sistema de luz de emergência, reflexos excessivos. Então, o que pode causar, né? O esforço visual da pessoa, queda, falha operacional, o colaborador pode ter a cegueira temporária, tontura, acidentes por erro de percepção de risco. Quais as ações? Avaliação luminotécnica do ambiente, manutenção das lâmpadas, adequação da iluminação, né, para cada tipo de tarefa e entre outras ações. Aqui a eletricidade, incêndio, explosão, geralmente instalações elétricas, né, expostas, né, ou sem manutenção, produtos inflamáveis, que são aí os fatores de risco. Então, geralmente, né, as fontes, né, fio desencapado, sobrecarga, armazenamento de inflamáveis, que pode causar uma explosão, possível consequência, choque elétrico, queimadura, morte ou incêndio. O que pode acontecer com o colaborador? Eletrocusão, lesões graves, destruição de patrimônio também. As ações recomendadas, a manutenção elétrica, sinalização e um plano de emergência. Então, além de disjuntores, aterramentos adequados, um treinamento da brigada, um plano de emergência, um projeto de incêndio bem feito. Aqui nós temos o armazenamento inadequado, como empilhamento errado, excesso de peso, produtos incompatíveis juntos. Então, geralmente, as fontes são estoques altos, sem travamento, produtos químicos ao lado de alimentos. O que pode causar consequência? Queda de material, contaminações, colapso de prateleiras. E aí pode causar trauma, intoxicação, feiramentos diversos. Quais as ações recomendadas? Padronização e separação do armazenamento. Treinamento para as pessoas, controle de altura, né, do que vai ser armazenado. Nós temos aqui os animais peçonhentos, presença de animais perigosos em locais de trabalho, áreas rurais, galpões, entulhos, proximidades de mato, de área vegetal, né, com vegetação. Quais as consequências aí? Picadas, envenenamento, reações alérgicas nos colaboradores, que vai causar dor, febre, risco de morte em casos graves. E aí o controle, né, das pragas, limpeza constante, principalmente locais onde tem vegetação, a limpeza, onde os colaboradores vão fazer suas atividades, os EPIs também, né, que vão ser utilizados. E aqui tem outras situações de risco de acidente, situações variadas, não controladas ou imprevisíveis, né? Por exemplo, falta de sinalização, ausência de treinamento, clima, comportamento seguro. Então, diversos tipos de acidentes físicos, químicos ou ambientais que vão causar lesões variadas, risco à integridade física. Então, é importante fazer uma avaliação contínua dos ambientes e também a cultura de segurança no ambiente de trabalho. Implementar mapa de risco, promover campanhas educativas, incentivar a CIPA a ajudar nesse processo. Então, esses são os principais riscos de acidentes que a gente tem no ambiente de trabalho. Nós falamos aí dos riscos biológicos, dos riscos ergonômicos e também dos riscos de acidentes. É fundamental para você que trabalha na área ou você que é um colaborador que está fazendo esse treinamento, saber identificar esses riscos, saber quais as medidas de controle que eu tenho, quais os riscos que eu tenho no ambiente de trabalho, seja ele físico, químico, biológico, ergonômico, de acidentes, ou até mesmo um risco psicossocial. Saber quais as medidas de controle que a empresa tem, o que eu tenho que fazer para me proteger daquele risco. E se o risco vir a ocorrer, quais as medidas mitigatórias, qual o plano de emergência da organização. O objetivo desses agentes
é a gente fazer com que você trabalhe no ambiente seguro, saiba identificá-los e saiba proteger desses riscos aí que podem aí ocasionar a um problema da nossa integridade física, para a gente não ter que fazer nenhum tipo de investigação de acidentes no ambiente de trabalho. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se fez sentido, curta, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, a sua crítica e também a sua contribuição para que possamos estar levando aí cada vez mais conteúdos de qualidades relacionados à segurança do trabalho. Ative o nosso sino e até o próximo treinamento de saúde e segurança do trabalho.